Deus, aleluia, Jesus. Agradeço a Deus pela rica oportunidade, por mais uma noite poder estar junto com os irmãos para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus pela minha família, rendo graças a Deus pela oportunidade, pelo fôlego de vida. E creio que o Espírito Santo de Deus já está trabalhando em cada coração. O Espírito Santo de Deus tem total primazia deste culto, deste momento, para trabalhar entre nós. Que os anjos de Deus possam estar acolhendo nossas petições e levando até o trono de glória. Mas hoje é um culto voltado ao ensino. Deus tem grandes milagres e maravilhas para nós. Ele vai estar trabalhando entre nós. Ele tem total liberdade para isso. Mas hoje é um culto de ensino, então nós vamos aprender um pouco. Vou começar com as ordenanças da sede da última reunião, ordens do pastor presidente. Voltamos à oração toda segunda-feira, das 9 às 9h30. Lideranças que faltar na oração não exerce função. Portanto, todos têm que estar na oração. Cada segunda-feira eu vou escolher um para estar orando. Portanto, exerceu função, vai orar. Pode ser quem está na porta, quem colhe oferta, quem toca violão, quem toca pandeiro, quem rege, quem cuida das irmãs, todos vão orar. Meia hora de oração. E é muito pouco, né? Pois nós devemos orar todo dia, cada dia mais e mais. Porque o inimigo das nossas almas a todo tempo se levanta para tentar nos derrubar. E como nós vencemos ele? Essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Portanto, nós temos que estar em constante oração. Um feiticeiro, um macumbeiro, ele passa dias sem comer, ele entra na mata madrugada para fazer os trabalhos dele, não importa se está chovendo ou não, ele vai na beira da praia no inverno, no frio, vai lá fazer o trabalho dele, ele vai na cachoeira, na madrugada, no frio, e você não está orando a Deus por quê? Glória a Deus. Qual a dificuldade de você orar pela sua família, pelos seus, né? Então vamos nos prostrar diante a Deus, porque Deus tem muita coisa para fazer aqui, e depende da nossa oração. Outro sim, jejum em prol da nossa igreja. Toda sexta-feira, a partir do meia-noite até o sábado, meio-dia. Liderança, principalmente, jejum. Porque se você lidera, você tem que ter unção. E você não vai conseguir unção se você estiver vazio. Então tem que buscar. Tem que buscar o que é dos altos céus. Sabemos que a graça de Deus nos basta, mas nós temos que buscar. E temos que nos encher. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Terça-feira, dia de culto de ensino na sede, ordem e determinação também, líderes indo para a sede. Nós vamos estar se organizando, né? O irmão Laíro vai para a sede, o Kevin e a irmã Bruna não está, né? Mas eu acredito que são a irmã Mari. Então, os líderes vão para a sede. Quer ser líder, quer ensinar, vai ter que sentar para aprender. Quer liderar, tem que aprender a ser líder. Amém? Amém. Meus irmãos, antes de entrar na revista, eu vou ler rapidinho Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades, onde nos lugares celestiais. O que é o lugar celestial? É a igreja? Sim, a igreja é um local celestial, mas nós somos também. Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. A nossa luta é contra o quê? Principados e potestades. A minha luta não é contra a carne nem o sangue. A minha luta não é contra a minha irmã, não é contra o meu irmão. A minha luta não é contra o pastor. A minha luta não é contra o regente, quem está à frente de um trabalho. A minha luta não é contra o meu irmão dentro da minha casa. A minha luta não é contra o meu filho, não é contra o meu pai. A minha luta é contra o demônio, Satanás. Satanás tem se levantado todo dia para tentar derrubar a igreja. Ele não derruba por quê? Porque habita o poder do sangue do Senhor Jesus. E onde habita o poder do Espírito Santo de Deus, Satanás não faz ciranda. Se o Satanás está cirandando dentro da tua casa, é porque você está dando oportunidade. É porque você está dando brecha. E nós temos que fechar as brechas, para que não haja espaço para Satanás perturbar a vida da nossa família. Amém? Ele é atrevido, ele é astuto. Por isso nós temos que ser o que? Perseverante.
Cada dia mais e mais temos que prostrar diante a Deus e temos que orar. Oração de guerra para destronar os tronos de Satanás que se levanta, que tenta se levantar dentro da igreja, dentro da nossa casa. O Satanás não para, a função dele é roubar, matar e destruir. Mas servimos a um Deus que veio para dar vida e vida com abundância. Mas cabe a você escolher a quem você quer servir. Não adianta você vir para a igreja e você orar 10 minutos. Se você está orando 10 minutos na igreja, você não ora nem 5 na sua casa. Aqui você está se esforçando para orar. E muitas das vezes, se quem está aqui em cima parar de orar, não escuta a voz de ninguém. Então, devemos cada dia mais e mais nos encher. Nos encher de quê? Aonde nós vamos achar unção se não é com o joelho no chão? Então, precisamos de mudança. Sabemos que a todo momento o inimigo tenta entrar dentro da igreja, muitas das vezes entra, cultua até com nós, mas ele sai daqui queimado. Toda manifestação maligna que tiver aqui, ele vai sair queimado pelo poder, pelo nome do Senhor Jesus. E a nossa lição de hoje, ela traz como tema a consciência e o tribunal interior. A nossa consciência, o que nos condena, o que nos julga, o que a nossa consciência tem feito com nós. O nosso texto áureo, que está em Atos 24:16, nos diz: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Como está a sua consciência para com Deus? E como está a sua consciência para com os homens? O que tem tirado o seu sono? O que tem edificado a sua vida e a sua casa? Essa lição nos convida a refletir sobre a nossa consciência, um tribunal interior nosso. Cada um tem uma consciência. Eu não consigo entrar na tua alma, no teu espírito, eu não sei o que você pensa. Mas muitas das vezes, você mesmo se culpa pelos seus atos. Muitas das vezes não. 99,9% você se culpa pelos seus atos. Bons ou ruins, você tem se culpado por ele. Você tem deixado de dormir por causa deles. Você tem deixado de comer. Você tem sofrido por causa dos seus atos. Você tem dor de cabeça. Você tem ansiedade. Você tem depressão por causa da sua consciência. E Deus nos deu uma consciência sã e tranquila. Porque a sua está perturbada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ler 1 Timóteo 4:2. Aleluia, Senhor Jesus. Quem achar pode ler. Deus poderoso, aleluia. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que cauteriza a nossa própria consciência? A mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. O pai da mentira é o diabo. 1 Coríntios 8, 7 e 12. Aleluia, Jesus. Tu és tremendo, Pai. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a lei sacrificada, e a consciência desse, por ser fraca, vem a contaminar. Esse é o 6, o 12 agora? O 12. E deste modo pecamos contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca. É contra Cristo que pecais. Glória a Deus. A consciência fraca, ela é contra quem? Cristo. Por quê? Porque nós damos espaço ao pecado. E o pecado, quem é o pai do pecado? Acabamos de falar. Então nós temos que ter uma consciência limpa, pura. Glória a Deus, aleluia. A leitura em classe já foi feita. Vamos à introdução. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que causa, defende, acusa, defende e julga. Consciência que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas. As escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina
emite juízo sobre todo o comportamento humano. Consciência escrutina seria o mesmo que examinar. A igreja, o Estado e a família, elas formam julgamentos. De que forma nós temos vindo para a igreja cultuar a Deus? O que tem nos preocupado dentro da igreja? O que tem tirado a nossa atenção? O que tem transformado a nossa consciência em impura? O que nós temos feito pelos nossos irmãos? Dentro da nossa família, como está a sua consciência referente aos seus familiares? E se nós falar de uma consciência dentro da igreja, né? Muitas vezes nós viemos para a igreja, mas nós não somos igrejas. Nós só entramos na igreja, né? Como diz o ditado, por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Por que ele saiu? Porque a porta continuava aberta. Então o que estamos fazendo na igreja? Estamos trazendo alguma coisa? Estamos levando? Né? Quem lembra aqui qual foi o primeiro hino da harpa cantado? Qual foi o louvor da harpa cantado? Então, até dentro da igreja, nós mesmos temos dificuldade, porque nós não prestamos atenção no que está sendo falado aqui em cima. O culto começa com oração, com os louvores da harpa, né? E nós temos sido displicentes. Nós estamos dentro da igreja, mas estamos pensando lá fora. E o hino falava sobre o Senhor da ceifa, né? E nós estamos sendo displicentes. O inimigo está ceifando a nossa energia. O inimigo tem drenado nós. E nós estamos sorrindo. Deus está falando desde o primeiro instante da oração e nós não estamos observando. Aí alguns reclamam, mas eu não tenho oportunidade. Se você tivesse oportunidade, você ia falar o quê? Você ia fazer o quê? Se aleatoriamente eu chamar alguns irmãos aqui para ler uma palavra, os irmãos estão preparados? Para fazer uma oração. Se nós precisarmos de uma oração de guerra, imediatamente, se entra uma pessoa endemoniada ali, você vai fazer o quê? Você vai fazer o sinal da cruz ou você vai orar? Eita! Então temos que entender o que nós viemos fazer na igreja. Se adorar a Deus, ou se nós estamos só perdendo tempo. Se você vem para a igreja para perder tempo, é melhor você ficar na sua casa assistindo novela. A igreja é lugar de buscar a Deus, não é lugar de dormir sentado. Se você está com sono, também fica em casa. Se vem para a igreja, vem para buscar Deus. Se você quer receber algo de Deus, busque o que é dos altos céus. A palavra de Deus diz que as coisas dos céus é tomada a força, mas é a força do joelho no chão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O tópico 1. Antes e depois da queda. A primeira manifestação do grego Sineides, saber como. A consciência é uma faculdade inata. Ou seja, todos nascem com ela e com um senso instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito, mas há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem ou mulher discernir entre o certo e o errado e assim orientar-se em suas decisões. Gênesis 2, 16 e 17. Aleluia! Glória ao Senhor. É maravilhoso. E o Senhor Deus deu-lhe esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O 3, 6 e 10. A mulher que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E o que aconteceu? Todos nós conhecemos essa passagem. Um começou a culpar o outro, não foi? Quando eles viram que eles estavam nus, perceberam que estava nu,
O que foi isso? A consciência, a própria consciência acusou ele. E quando Deus perguntou o que tinha acontecido, ele fez o quê? Primeiramente, ao invés de conhecer o erro e o pecado, imediatamente ele acusou a mulher. E ela, não diferente, imediatamente acusou quem? A cobra. O que você tem feito mediante as suas falhas e seus pecados? Você tem pedido perdão a Deus ou você tem culpado o seu próximo? Ou você tem procurado culpa? Alguém para culpar? Alguém para se escorar? Uma muleta? Um apoio falso? Ou você tem se prostrado com seus joelhos no chão e buscar poder dos altos céus? Que só na oração nós conseguimos conforto e perdão pelos nossos pecados. Todo momento que nós procurarmos uma desculpa esfarrapada ou tentarmos culpar alguém, nós estamos dando espaço para Jezebel agir na nossa vida. Jezebel não é uma mulher, é uma falange espiritual da maldade, são demônios. Então nós temos que estar atento ao que está à nossa volta e como nós estamos lidando, com que nós estamos sendo perceptivo, a nossa percepção, o ato de perceber uma ação. Essa ação está sendo como? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Trata da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, como o anúncio da penalidade. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós não estamos falando de uma morte de vida, de uma morte espiritual. Foi o que aconteceu com eles. Foi o primeiro pecado. Portanto, além de nós colocarmos a pessoa que está ao nosso lado em situação ruim, nós cometemos pecado. Portanto, devemos aprender a ser responsável pelos nossos atos. Não começar a mentir, inventar desculpas esfarrapadas, ludibriar. Isso é função do diabo, não de servo de Deus. Se você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, por que você ainda mente? Por que você ainda inventa história? Eu estou dentro do texto, eu não estou apontando ninguém aqui não. Eu estou na Bíblia e estou no livro. Cada um leva e recebe a tua porção. Eu não acuso ninguém, a minha função é orar pela vida de todos. Mas também a minha função é exortar dentro da palavra. E hoje Deus nos traz a consciência. E se Deus está falando é porque tem. E se tem, vai ter que sair em nome de Jesus. Porque nós temos que vir para a igreja para buscar o que é dos altos céus. E se queremos morar lá, nós temos que estar puro. E deixar a mentira para o diabo, que já é dele, né? Não nossa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência. Culpa, vergonha e medo. Onde aconteceu a vergonha? Foi quando ele se sentiu nu. Adão se sente como? Nu. Ele vai procurar uma palha de bananeira para tampar a sua nudez. Porque a consciência dele se tornou acusadora. E ele teve medo, porque ele não queria se aparecer perante a Deus daquela forma. Ele achou que poderia tapar com a folha o mal que ele tinha cometido. Da forma que muitos tentam esconder a mentira. Tapar o sol com a peneira não funciona. Muitos porque eu não estou na frente do pastor, eu não estou dentro da igreja, eu vou fazer. Você pode esconder do seu pastor, você pode fazer fora da igreja, mas Deus está vendo. Deus é onisciente, onipotente, Ele é onipresente, Ele vê tudo em todo o tempo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E o medo? Por que o medo? Porque ele sabia da penalidade, ele sabia do que ia acontecer. E quantos de nós temos errado, sabendo o que vai acontecer, você tem medo, você se frustra, você se esconde, aí você perde a força de orar, você perde a força de jejuar. Por quê? Por causa dos seus próprios atos. Não é por causa do pastor, não é por causa da igreja. É porque você está pecando e seu pecado está te condenando. Você perde as forças de orar, você perde as forças de jejuar. E você vem para a igreja, aí você dobra o seu joelho, mas não abre a boca. A sua oração de 10 minutos, ela não passa do teto da igreja. E aí você quer bênçãos. A sua oração fica, Deus, Deus, me dá, Jesus, perdoa Deus, Deus perdoa Pai. Você não ora pelo Senhor, você não ora pela sua família. E você continua, todo o ciclo da sua vida continua no mesmo.
Aí você fala, meu Deus, mas para fulano está acontecendo, a minha vida não sai, não muda, nada acontece na minha vida. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se você a si mesmo, o que está acontecendo na sua volta, dentro da sua casa, o que está acontecendo contigo, porque você não é próspero, porque sua família não é próspera, porque seu filho não é próspero, porque o irmão está crescendo e você não. Se Deus nos deu, e Deus é prosperidade. Porque você está cansado demais? Se o jugo de Deus é o quê? É leve. E por que está tão pesado para você? É culpa do pastor? É culpa do preletor? Não. É você que não está buscando a Deus. É você que tem usado desculpas ao invés de reconhecer que somos pequeno, falho e pecador. E que precisamos estar na casa do Pai para adorá-lo em espírito e em verdade. No tópico 2, o direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu direito natural, tirando a vida do próprio irmão. Experimentou uma trágica consequência, sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade de seu pecado. E maior a minha maldade que possa ser perdoada. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. A tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. Quando a consciência acusa, não adianta tentar esconder. Salmo 139, 7 e 8. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. Conseguimos esconder alguma coisa do olho de Deus? Aonde for, Ele vai estar. Se você subir ao céu, lá Ele está. Se você descer a sepultura ou ao inferno, Ele também está e Ele está te vendo. Portanto, devemos cada dia mais e mais ter cuidado com os nossos atos. Dentro, fora da igreja, dentro da nossa casa, como estamos tratando. O inimigo das nossas almas a todo momento tem armado laços, embaraços, tem trabalhado arduamente para derrubar você e sua família. E muitos não entendem que a nossa guerra não é contra o nosso irmão, não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra as hostes espirituais da maldade, contra principados e potestades. E muitas das vezes estamos discutindo e perdendo tempo, ao invés de estar adorando. Aleluia, Jesus. Quando você vê um levante do inimigo dentro da tua casa, pega a tua Bíblia, vai ler, dobra o seu joelho, vai orar. Se não pode ler a Bíblia, nem orar, vai louvar. Se está no ambiente do trabalho, vai 5 minutos no banheiro, dobra seu joelho e você vai ver o que o Espírito Santo de Deus vai fazer. Ele vai mudar o cenário, você vai ver tudo diferente ao teu redor. Mas se você dá brecha para o inimigo, você vai ver o poder dele se levantar contra a sua vida. E a ação dele segue. Ele tem 3 ciclos: roubar, matar e destruir. Então você tem que escolher o que você quer na tua vida. Muitas das vezes, na hora de ir para a igreja, o inimigo começa a te atacar de todas as formas. Todos nós aqui só tem crente, estou pregando para crente. Todos sabem a dificuldade que é sair dentro de casa na hora do culto. Acontece tudo. Por quê? Nós não somos isentos das investidas de Satanás. Por mais que nós estamos debaixo de uma cobertura celestial, o inimigo ele é atrevido. Ele é um ser milenar. Ele conhece o nosso jeito de andar, o nosso jeito de orar, de olhar. E ele é astuto. E ele arma cilada. As astutas ciladas de Satanás. O que é uma cilada? O que é uma armadilha? Você acha que Satanás tem pressa em derrotar você, em te derrubar? Não. Eles têm falanges de ouvidores, de espiadores. Só que quando ele dá atacada, quando ele acha a brecha, ele derruba. Por isso você tem que ter unção, você tem que ter óleo.
Glória a Deus, Quando aleluia. alguém quer pegar um passarinho, ele faz o quê? Ele arma uma cilada, ele arma uma arapuca, ele coloca comida, ele deixa lá vários dias, e quando o passarinho está habituado e tem confiança de comer ali, ele é pego. Então, o que está te cativando? O pássaro ficou cativo da armadilha e caiu. O que está te cativando que Satanás tem feito ciranda dentro da tua casa? Então temos que ter cuidado, atenção. Eu não sou livre das astutas ciladas dele, mas eu sirvo um Deus que vive e reina eternamente. Aleluia! E todas as vezes que ele se levanta, eu dobro o meu joelho e ele cai por terra. Glória a Deus, aleluia. E essa é a nossa função: oração e jejum. Essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Aleluia, Amém? Senhor. Tópico 3, escrita no coração. Em Romanos 2,12, não vamos ler, Paulo faz referência à lei mosaica de Israel. É a lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no coração. Em princípio, e com base nesta lei geral, que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural, a escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Em algum país, cidade ou região, existe liberdade para se matar alguém? Não. Quem tem o direito da vida? Deus. Quem tem o direito da morte? Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Com a proibição de matar em Êxodo 20:13, além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade e direito de família. Por exemplo, Êxodo 22. Vamos ler Êxodo 22. Aleluia! Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Se alguém furtar boi ou ovelha e a degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Seguindo no segundo versículo. Se o ladrão for achado roubando e for ferido vindo a morrer, aquele que o feriu não será culpado do sangue. Se eu pegar um ladrão roubando dentro da minha casa e eu matar ele, isso se chama legítima defesa da honra. Eu não vou preso, Deus não vai me condenar por isso. Mas eu tenho que fazer isso? Não, nós temos a consciência ela acusa. Eu tenho os meios legais de fazer isso. Eu tenho que chamar a polícia, eu tenho que sair da minha residência para que eu não possa ser ferido. Eu não sei o que a pessoa que está lá dentro tem. Então nós temos que primeiro estar atento às astutas ciladas. O 3. Contudo, se o ferir à luz do dia, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará a restituição total e, se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Portanto, se alguém rouba a tua casa, você vai atrás dele no outro dia e você faz alguma coisa para essa pessoa, você é culpado, inclusive, do furto que ele cometeu. Você vai ser culpado pelos pecados dele. Por isso, nós temos que ser coerentes. Temos que estar atento a tudo que acontece à nossa volta. O 4. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo é o melhor da sua própria vinha, restituirá. Se irromper em fogo e pegar nos espinhos e queimar os feixes de trigo, ou
a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará pelo queimado. Portanto, a Bíblia é muito clara. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. O sem querer não funciona para Deus. Foi por acaso, não funciona para Deus. Eu não tive intenção, não funciona para Deus, porque Deus conhece, sonda e esquadrinha o nosso coração. Aleluia. Glória a Portanto, Deus. temos que tomar cuidado com os nossos atos. Temos que cada dia mais e mais procurar estar na presença do Pai e atento ao que acontece à nossa volta, para que não sejamos culpados pelos nossos próprios atos inerrantes. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham suas regras. Os princípios eram os códigos mesopotâmicos de Ur. O mais conhecido deles, o que há de bom nas imperfeitas leis humanas, é inspirado na lei moral escrita no coração de todo o povo. O que é uma lei moral que está no nosso coração? Quando você comete um erro e você não quer cometer aquele erro, mas você cometeu, como você fica? Você fica angustiado, você fica magoado, você fica aflito. Essa é uma lei moral. Você mesmo está se condenando, você mesmo está se culpando. Só que isso não pode crescer dentro de você. Você tem que entender que as suas mágoas você tem que deixar do lado. O passado não pertence mais a você. O que passou, ficou para trás. Deus tem vida nova para você. Glória a Deus. Do nosso passado nem Deus se lembra mais, porque você fica voltando nele todo o tempo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Na primeira sinopse diz: a consciência foi dada por Deus como um senso moral inato, mas sofreu distorções após a queda. Satanás, ele é especialista em distorcer fatos, em confundir mentes. Então temos que estar atentos para nós não cairmos na cilada de Satanás. As pessoas não serão condenadas por aquilo que desconhecem, mas pela atitude que demonstram em relação ao que sabem. Quando você não conhece, Jesus não te condena porque você não conhece. Você cometeu um pecado, mas você não sabia que era pecado. Deus não vai te condenar por isso. Agora você sabe que é pecado, você peca e você tenta esconder. Você sim será condenado. Amém? Amém. Segundo subtópico, o funcionamento da consciência. Acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Salmo 51, 3. Aleluia. Glória ao Senhor. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está onde? Diante de mim. Como eu disse agora há pouco, aqui é um culto de ensino, quarta-feira, onde só tem crente. Até nossas visitantes, só você olhar para elas, estão com Bíblia na mão, estão folheando e estão lendo. Então nós sabemos o que é uma transgressão. Transgressão é quando você sabe que é pecado e você comete o pecado. Você transgride contra o Espírito Santo de Deus. E ele está diante de você. Jesus nos ungiu, ele nos deu o dom. Jesus nos ungiu para quê? Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos.
Espírito do Senhor está onde? Sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Para quê? Para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade ao cativo e abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Qual é a nossa função? Trabalhar na casa de Deus com um coração puro. E se somos ungidos, se somos transformados, nós somos transformados para quê? Se fomos transformados é para transformar. Então precisamos estar dentro com a nossa consciência, o que estamos fazendo, se temos transgredido, se temos fazendo aquilo que Deus quer. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Gênesis 3:7, vamos pular por causa do horário. Diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estiveram nus. O verbo conhecer, yada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal antes do pecado. Conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta. Quando você comete um pecado, você mesmo escuta a sua própria voz te acusando. A sua mente, o teu cérebro, ele é o teu acusador. Não precisa ninguém te acusar. Você é crente, você sabe o que é errado. Você sabe o que é certo. Você sabe o que é mentira. Você sabe o que é calúnia. E muitas das vezes, o que mais temos visto dentro da igreja são tronos de Jezabel se levantando, aonde tem que ter o poder do Espírito Santo de Deus. As pessoas estão dando espaço para Satanás trabalhar. Todo departamento, a toda semana, você ouve uma história diferente que não deveria acontecer. Deveria estar tendo jejum e oração. Tem a irmã reclamando de um louvor, tem um jovem que não canta, tem uma líder que não está contente com o que está acontecendo. E o que está acontecendo dentro da igreja? Para que você foi ungido? Isaías 61, Deus te ungiu para quê? Para você trazer para a igreja o quê? Se você tiver a oportunidade de convidar um judeu para ir em culto, sabe o que ele vai falar para você? O que eu devo levar? E se hoje eu levantar daqui e falar, irmãos, vamos congregar na igreja do irmão ali, vocês vão falar, vamos lá sim, irmão, tem que receber uma bênção. Temos que entender o porquê nós estamos vindo para a igreja. Nós somos servo. Servo serve. Nós viemos para a igreja para servir. Servir a Deus, servir ao próximo. Nós somos ungidos, nós somos separados. E o que estamos fazendo? Porque ao invés de nós começar a criticar, você não busca a solução para o problema que está na sua frente. Porque é mais fácil falar do que você não sabe do que procurar sabedoria. Ninguém nasceu aprendendo, mas nós temos um manual de instrução na nossa mão. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos ensina. Deixe-se vestir, se portar, como falar. A Bíblia tem tudo. É um manual de instrução de vida. É uma regra de vida. Erra quem? Peca quem? Alguém obriga alguém aqui? Se Deus te levantou e você aceitou o seu cargo, você tem que zelar por ele. E você tem que fazer de coração. Glória a Deus. E tem que parar. E diz que me diz, porque fulano falou, porque fulano não fez, porque assim não tá bom. Quem decide se tá bom ou não é Deus. O culto é para Deus. O culto não é para mim, não é para o pastor. Não é para líder. O culto é para Deus. Nós viemos aqui fazer para Deus. Aleluia. E se alguém não está satisfeito, entrega o cargo que tem. Vai se prostrar, vai adorar, vai se consagrar. Só que quando você tiver uma consagração, você honra ela. Porque a partir do momento que você perde a cobertura divina, você está na mão de Satanás. O segundo tópico do subtópico 2. Vãs justificativa. A expressão foram abertos os olhos também significa
experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estava nu? Quem mostrou para ele que ele estava nu? Tinha espelho lá? A consciência, a voz da consciência, o medo, a vergonha. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Depois tem a referência para os irmãos verem que é em Gênesis 3:11. Não houve uma resposta direta, impossibilitada de negar seu pecado. Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. O que fazemos muitas das vezes, como somos questionados, o porquê, a gente faz o quê? A gente transfere para o outro, mas não assumimos a nossa culpa. A mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Ele não assumiu a responsabilidade dele. Ele transferiu para Eva. Da mesma forma, Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Quantas das vezes o casal começa a discutir dentro de casa e um começa a culpar o outro? Não, porque foi você, não, foi você que disse, foi você que falou, foi você que não fez. Ao invés de reconhecer que os dois precisam estar alinhados com um propósito só para ter crescimento, começa um a acusar o outro. E está muito claro aqui. Desde o início, desde a queda, um culpa o outro e não assume. Da mesma forma com os nossos filhos, muitas das vezes na hora de ir para a igreja, dá tudo nas crianças, né? Passa o dia inteiro pulando, subindo janela, né? Como diz os antigos, pulando pau pelo olho, só que chega na hora do culto acontece tudo, né? E se esse dia for a vinda de Cristo, você vai querer deixar seu filho em casa? Glória a Ela fala, não, pode ficar aí, amanhã você vai. Será que é isso que você quer do seu filho ou você quer a salvação dele? Então temos que ter cuidado, porque nós somos responsáveis também pelo que nós colocamos no mundo. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos dentro da nossa casa. E Deus quer que todos, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. São poucos e é muito difícil dizer esta frase. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E a culpa disso é nossa. Porque não somos incisivos, porque não somos aptos a dobrar o joelho mais de meia hora, porque não buscamos, não oramos pelos nossos filhos, oramos muito pouco, uma oração paliativa. Deus abençoa, Deus cobre, Deus dá cobertura, Deus guia, Deus cuida. Você só pede para Deus, mas você está cuidando? Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, e você está cuidando? Você tem feito seu papel? Ou está só transferindo o que Deus colocou na tua mão para os outros? Está transferindo a salvação do seu filho? Está transferindo o dia dele? A dificuldade de você sentar meia hora, como diz o dito popular, o tete a tete, e explicar como funciona. Glória a Deus. E nós seremos cobrados por isso. Verdade. Porque é o que Deus colocou. Como eu vou discipular alguém lá fora se eu não discipulo quem está dentro de casa? Glória a Deus. Como eu vou corrigir alguém se eu não corrijo os meus? Temos que ser exemplo. Sim, Deus. Temos que ser exemplo. Aleluia. Aonde tu quer sua família na vida de Cristo? E o que você tem feito para ela chegar lá? Glória a Deus. Tentativas como essas são meros placebo. O que o placebo quer dizer? Quem é da medicina conhece, sabe, né? O efeito placebo é algo que não funciona, que não resolve. Na medicina, o efeito placebo é dado uma bala de açúcar como um remédio. Digamos que o paciente está viciado em um certo remédio, o médico sabe que ele vai lá por vício, o médico vai lá, dá um comprimido com água, com açúcar, e acontece o efeito placebo. A pessoa engoliu aquilo ali, ela acha que saiu dali curado. Da mesma forma, muitas das vezes, você acha que aquilo está ali alimentando, está resolvendo, você está só mascarando e aumentando o problema.
Cada dia mais e mais você vai precisar da medicina. E graças a Deus que aqui é uma grande medicina. Glória a Deus. Aleluia. Tem uns que vêm, tomam um remedinho, vai embora, leva dias para voltar, só volta quando precisa de novo. Tem uns que fazem a campanha, 7 dias. E tem uns que precisam da UTI, né? Tem que estar com soro na veia. Eu prefiro estar na UTI todo dia, sendo tratado. Aleluia. Porque toda vez que o Espírito Santo de Deus me trata, que Ele me esmaga, que Ele me moe, a digital do Espírito Santo de Deus está em Glória a mim. Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. A consciência é implacável e não cede às vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas, em Romanos 1, 18 e 27, e 2 Timóteo 4, 3, a confissão é o afastamento do pecado. São o remédio para a alma. A confissão do pecado é o remédio Glória para a Deus, a alma. aleluia. Você quer se livrar do que tem acometido, atrapalhado a sua vida, que tem tirado o seu sono, confesse seus pecados. Deus perdoa. Dobra seu joelho, entra no teu quarto, tranca a tua porta e fala com Deus Todo-Poderoso, Aleluia. o nosso Pai Criador. Os irmãos podem ler Salmo 41:4, por favor? Glória ao Senhor Jesus. Dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. É simples. Confissão. Reconhecer e declarar. Glória a Deus, aleluia. Senhor, tende piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. É tão simples. Basta nós buscarmos, como eu falei agora há pouco, na Bíblia nós temos um manual de instrução para tudo. Basta você querer ser alguém melhor para você e para os seus, e ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Tópico 3, o debate no tribunal. As consequências é como um tribunal que julga conduta, aprovando-as ou reprovando-as, atua em relação ao presente, passado e futuro. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. Romanos 2,15, quem pode ler? Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Esse é o 2 ou 3? 2,15. Romanos 2,15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Quem te acusa dos seus pecados? Sua consciência, o seu coração. Quem te defende ele? Da mesma forma, a sua consciência e o seu coração. Só que você se acusa e você se defende. E você tem procurado perdão? A consciência costuma entrar em longos debates com o pensamento, que questionam e aprofundam a análise das ações. Em processo, gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal. Muitas das vezes perdemos horas, isso acontece com todos nós. Acontece algo, você sabe que está fora do lugar. Muitas das vezes você tem a percepção do erro, não que você tenha errado, mas você tem a percepção. E só de você perceber essa ação, você passa horas tentando achar uma saída. Porque ela é muito simples. Dobra o joelho e busca a Deus.
Deus vai te dar o entendimento, Ele vai te dar o discernimento. Não precisa você ficar em uma briga interna. Tá certo, tá errado, por quê? Mais, poderia. Não, busca o poder de Deus, busca o poder dos altos céus. Aleluia. Com o objetivo de alcançar um veredito favorável, o testemunho de uma consciência limpa. Temos que ter a nossa consciência limpa e tranquila. Devemos já acordar, amanhecer o dia, buscando o quê? Buscai primeiro o reino de Deus, a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amanheça o dia orando, buscando, pedindo para Deus perdão e proteção. E seu dia vai ser muito diferente. Ore, busque o que é dos altos céus. A consciência atua como um tribunal interior que acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus e dos homens. E o nosso cérebro, ele é algo muito preguiçoso. Ele está acostumado com o nosso dia a dia, ele trabalha só dentro daquela ação e ele nos leva a viver naquela realidade. Nós temos que começar a trabalhar de forma diferente a nossa cabeça. Vou dar um exemplo rápido e prático. Meus irmãos vão ver como o nosso cérebro atua. Se você chegar na tua casa hoje, deitar no teu travesseiro e falar, eu sou milionário, eu tenho 3 carros importados, você conta até 30, você vai ouvir dentro da tua cabeça, você não tem nada disso. Desse jeito. Isso é a forma que o nosso cérebro trabalha. Entendeu? Então, só quem é capaz de mudar isso é nós mesmos. Eu usei um exemplo básico, mas isso funciona em tudo. Quando você pensa em uma mentira, o seu cérebro ele tem o poder de evolução. Ele vai evoluir essa mentira, ele vai trabalhar ela. E aí o espírito imundo vai ajudar, vai dar um empurrãozinho. E tem um sério problema com o mentiroso. Ele acha que todo mundo vai acreditar na mentira dele. Ele acha que só ele é esperto. Ele acha que a mentira nunca vai ser descoberta. E o que acontece quando é descoberta? A máscara cai. Então tem que tomar cuidado, porque o pior cego é aquele que não quer ver. Temos que ter muito cuidado. A consciência atua como um tribunal interior que acusa, defende e julga nossa atitude diante de Deus e dos homens. Portanto, não é só Deus que está de olho na nossa atitude. Todo mundo que está do nosso lado conhece os nossos hábitos, as nossas boas obras e os nossos defeitos. Portanto, temos que tomar cuidado, ser atencioso. Se você quer uma vida próspera, começa a trabalhar primeiro em você, porque Deus trabalha no ser humano de dentro para fora. Você não vai achar a sua mudança no seu irmão. Não é se espelhando no seu irmão que você vai mudar. Você pode olhar as vestes dos seus irmãos para você se vestir melhor. Você pode olhar como seu irmão se porta para você se portar melhor. Mas a mudança interior, ela está em você. Aleluia. Glória a Deus. O terceiro tópico, a consciência é falível. Defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizada, insensível ao pecado. Efésios 4:19. E contaminada ou corrompida. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz genuína palavra de Deus no Espírito Santo. Nós temos que estar ligados aonde? Na palavra de Deus e no divino Espírito Santo. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Não podemos tudo levar ao extremo, mas temos que ter cuidado com o extremismo. Tudo que é demais acontece o quê? Tudo que é demais
sobra. Se eu coloco água demais em um copo, o que acontece? Ela derrama, ela sobra. Quando você coloca muito alimento em um prato e você não consegue comer tudo, o alimento sobra. O que sobrou, ele vai para onde? Pro lixo. Só que hoje em dia o lixo é reciclável, né? Então temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado que de repente Deus está te reciclando e você não está vendo. Aleluia. Deus, o supremo juiz, apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo, como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar o nosso interior e expor o mais profundo desígnios do nosso coração, mesmo que nos seja oculto. Salmo 139, 23 e 24. Quem pode ler? Sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu posso expor a ferida do meu irmão? Não. Eu tenho que orar pela libertação dele. Toda vez que eu ver uma ação que ela não está de Gênesis a Apocalipse, eu tenho que buscar a Deus com sabedoria, consciente e com humildade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque Ele é o único que é capaz de nos julgar. Ele conhece e sonda o nosso coração. Busque primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É todas, não é uma só. Não importa o que você está passando ou sofrendo, qual é a tua dificuldade, Deus vai resolver. Basta você ter fé. A fé, por menor que ela seja, ela tem o poder de mover montanhas. E você não tem movido nem um palito de dente a seu favor. E fica só, meu Deus, por quê? Por quê? Onde está a sua fé? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Às vezes nós consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Provérbios 16 e 18. Muitas das vezes somos orgulhosos, não pedimos perdão, não oramos, não pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós somos orgulhosos até com o Ser Supremo. Tentamos esconder nossos pecados do nosso Pai Celestial, que é o único que tem poder de nos julgar, nos perdoar e, o melhor, nos leva à salvação. A consciência pode ser corrompida ou enganada. E só funciona corretamente quando é guiado pela palavra do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes as pessoas podem achar que te enganam e falam qualquer coisa e está tudo bem. Mas se você estiver dentro da palavra de Deus, ninguém te engana. Você não é manipulado. Você consegue ter discernimento de espírito. De longe você consegue ver a intenção. Potestade maligna não vai adentrar na tua casa. Principados não vai atormentar o teu sono. Hoste espiritual da maldade não vai atrapalhar o seu dia. Mas para isso você tem que dobrar seu joelho, confessar seu pecado ao único que pode te perdoar. Porque Deus é amor. E nós temos que ser imagem e semelhança do Pai eterno. Quantos aqui podem dizer eu sou imagem e semelhança de Deus? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A conclusão. Devemos manter a nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada,
por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusar, não nos esquecemos. O sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que é arrependido. Confiar no poder do seu sacrifício, chegando nós sempre a Ele com inteira certeza de fé. Temos que ter fé a todo tempo. E através da nossa fé, a nossa busca. Jesus morreu na cruz por quê? Pela remissão dos nossos pecados. Então Ele pode nos acusar, Ele já nos salvou do nosso pecado. Se nós não formos para o céu, a culpa é apenas nossa. Porque Deus já fez a parte dele, Ele morreu na cruz. Deus não, perdão. Jesus morreu na cruz pela salvação dos nossos pecados. Aleluia. Deus deu o único filho dele para a salvação dos nossos pecados. Muitos não querem dar nem meia hora do seu tempo para oração. E Ele deu o único filho dele para a remissão dos nossos pecados. Se coloque sobre os nossos pés. Glória a Deus. Aleluia. Glorioso Deus, maravilhoso eterno Pai, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, dono dos céus e da terra. Rendo graças a Ti, ó Deus, pela palavra desta noite, Pai. Palavras que nos confrontam, ó Espírito Santo de Deus, que nos eleva e nos faz pensar nos nossos atos. Senhor Deus, o que Tu colocou no meu coração, Pai, foi dito à Tua igreja, Pai. Agora, Senhor Jesus, em cada um de nós, seguir o caminho aos retos, Pai. Senhor Jesus, eu peço uma cobertura especial para os nossos irmãos nesta noite. Dai ordem aos seus anjos a respeito de cada vida, Pai, para guardar, para livrar de todo laço do passarinheiro, de toda peste perniciosa. Quebra o arco, corta a lança. Senhor Jesus, que todo embaraço caia por terra, que toda hoste espiritual da maldade seja, Senhor, destruída agora, pelo poder que há no sangue de Jesus e pela força do Teu Espírito Santo. Que todo principado e potestade seja queimada agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Deus amado e Pai querido, envia fogo dos altos céus de 3.000 graus, envia bombas celestiais para queimar todas as hostes malignas, Senhor Jesus. Que sejamos libertos, Pai, dos nossos pecados e da nossa falha. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Reconheço, ó Deus, que sou pequeno, falho e pecador, mas me coloco na posição de servo, Pai, para lhe servir. Perdoa-me, ó Espírito Santo de Deus, e como filho, Pai, eu busco a minha herança espiritual. Me capacita cada dia mais e mais, ó Deus. Me revela a Tua palavra, me revela tudo que está oculto e escondido. Faz de mim vaso novo, Senhor Jesus. Pois quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que Ele apraz. Espírito Santo de Deus, que Teu anjo, Pai, esteja visitando cada lar, Senhor Jesus, concedendo bênçãos, milagres, maravilhas. Que a partir de hoje haja mais amor entre os nossos irmãos, Pai. Que possamos, Pai, ao invés de olhar defeito, Pai, buscar o que é do alto dos céus, uma resposta divina para ajudar o nosso irmão a crescer espiritualmente. Fica conosco, o Espírito Santo de Deus. É o que eu peço e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.